Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Estamos estudando o Evangelho segundo Lucas e já estamos no capítulo 17, né? Capítulo 17, temos ali algumas palavras de Jesus, né? O verso 3 ele diz: tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E o verso 4 diz: e se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. Aí os apóstolos no verso 5 disseram, né, os apóstolos, aumenta a nossa fé, tá? E Jesus disse aquela, né, se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá, né? Certo? Então, nós temos aí a semente de mostarda, né? Não é o grão de mostarda, não é a menor semente que nós temos, tá? Mas na época sim, aqui acho que na África tem uma coisa menor, enfim, não interessa aqui. O fato é que nós precisamos falar sobre fé. Nós temos que viver a fé. Nós que temos que praticar a fé para que a fé nos seja aumentada. Nós temos que praticar, exercitar, né? Exercendo essa fé viva, cresceremos até tornarmos homens e mulheres fortes em Jesus. Isso é fato, né? Olha também o verso 10. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei, nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever de fazer, né? Na realidade, as boas obras não são argumentos para salvação, tá? Ou seja, nós não somos salvos por obras. É óbvio que devemos fazer boas obras porque somos salvos e não para que sejamos salvos. Tem uma diferença grande nisso aí, né? Nossa aceitação por Deus é segura somente por meio de seu Filho amado. E as boas obras são apenas o resultado da obra do amor de Cristo que perdoa os nossos pecados. Elas não são um crédito para nós e nada nos é concedido por nossas boas obras, que possamos usar para reivindicar uma parte da salvação de nossas almas. Ou seja, não tem como, Senhor, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu ajudo o pobre. Isso por só não vai te acrescentar em nada em termos de salvação. Porque as boas obras que nós fazemos é por inspiração do Espírito Santo atuando em nós. Nós mesmos não fazemos. Porém, não tem as boas obras um valor verdadeiro? É considerado como sendo uma impunidade por Deus o pecador que comete pecados diariamente com o mesmo favor que aquele que, pela fé em Cristo, procura obrar com integridade. As Escrituras respondem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos criados para boas obras, mas só a fazemos através da intercessão do Espírito Santo agindo em nós. No verso 10, podemos também verificar que somos servos inúteis, fazendo a vontade de Deus. Aqueles que mais conhecem de Deus e mantêm os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, não verão nada de bom ou grande em si mesmos. Consigo ver nada de bom em mim, me engrandeça. Sentir-se-ão depois de fazerem tudo ao seu alcance para serem fiéis, que ainda são servos inúteis. Embora não tenhamos mérito em nós mesmos, na grande bondade e amor de Deus, somos recompensados como se os méritos fossem nossos. Quando temos feito todo o bem que era possível fazer, somos ainda servos inúteis, pois fizemos apenas o que era nosso dever. Somente nossas boas obras não salvarão qualquer de nós,
mas não podemos ser salvos sem ela. Entendeu? As nossas boas obras por si só não nos salvam, mas nós não seremos salvos sem elas, né? Há uma diferença enorme nisso. E depois de havermos feito tudo que podemos fazer, no nome e na força de Jesus Cristo, devemos dizer: somos servos inúteis. Amém? Muito interessante, muito bom para fazer uma reflexão, né? O verso 28 também nos mostra um fato interessante. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, está falando aqui da volta, né? Da vinda do reino, né? Quando o sol apareceu pela última vez sobre as cidades da planície, as pessoas pensaram que outro dia de ímpia libertinagem começaria. Ou seja, vender, beber, comer, pronto, era o dia a dia. Todos planejavam ansiosamente suas ocupações ou prazeres. E o mensageiro de Deus, ridicularizado por seus temores e suas advertências, está falando aqui de Noé, né? De repente, quando o trovão retumbou no céu sem nuvens, bolas de fogo caíram sobre a cidade condenada, assim será a vinda do Filho do Homem. De surpresa, nós não sabemos dia nem a hora, assim como aconteceu lá com Noé, né? Noé pregou 120 anos a mesma coisa, 120 anos. Foi tido como doido e tudo mais, mas na hora H a correria veio e não deu mais tempo. Fechou a porta, né? Que a gente diz hoje que fechou a porta da graça, acabou. Fechou a porta da graça, continua o ímpio fazendo impiedade e aquele que é justo fazendo justiça, né? Dentro das limitações do ser humano, mas aí já vamos estar, aqueles que estiverem com o selo de Deus vivo, né? Já estaremos certamente com um caráter próximo de Cristo, né? Então, muito interessante, nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Vale a pena estudar a Bíblia toda, mas Lucas 17, a vinda do reino, a partir do verso 20, tá? Muito interessante. As pessoas estarão comendo e bebendo, plantando e edificando, casando-se e dando-se em casamento, até que a ira de Deus se derrame sem mistura de misericórdia. Misericórdia, sem mistura de misericórdia. O mundo será embalado para dormir no berço da segurança carnal. As multidões fazem todo o possível para se esquecer de Deus e, com intenso desejo, aceitam fábulas para poderem seguir o caminho da autocomplacência sem perturbações. Misericórdia. E é o que acontece no dia a dia, né? Nós nos contemplamos, né? A autocontemplação, né? Eu sou, eu faço, eu fui, eu tenho, eu comprei, né? Não é nada, meu irmão. Não é nada. O tempo passa, o tempo voa, né? E nós devemos estar buscando a Cristo. Nós devemos estar buscando o nosso bem-estar, e não é problema nenhum bem-estar aqui na Terra. Não é problema, aliás, é para termos. Tá certo? Se não tem algo errado aí, nós estamos pecando no meio do caminho aí. Eu penso assim, né? Tá? O básico não pode faltar. Deus não deixa faltar. Ele diz na palavra dele, tá certo? Agora, veja bem, nós temos que procurar o bem-estar eterno. O que é 60, 70, 80, né? Agora morreu um artista aí no Brasil, aí, né? A filha do Gilberto Gil, 50 anos, né? O que é 50 anos? Ó, meu já passou, puf, e aí, né? A moça morreu com 50 anos de idade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê o entendimento da sua palavra, nos dê motivação, que possamos ter a vontade, isso é nosso, ter vontade de aprender a palavra do Senhor. Amém?